me apontar por onde alguém seguiu. Imagens são apenas o que são. Sinais, sinais. Bem-vindos e bem-vindas para mais um encontro Imagens da Nossa Fé. Eu sou a irmã Alzenir, das Irmãs de Jesus Adolescente, hóspede aqui no Carmelo Santa Teresa, e foi pedido para trabalhar um pouquinho sobre imagens da nossa fé. E eu vou trabalhar 2 dias. No primeiro dia vai ser o altar, sobre os altares na Bíblia, o significado dele na liturgia, na igreja, principalmente na nossa vida. O que tem a ver a nossa fé com a construção do altar? E no segundo momento, sobre a questão da idolatria. Um tema muito bom, muito importante, que nós vamos entender o que significa idolatria e o que Deus pede para nós fazermos ou pede para não fazer. Gostaria de saber qual a história e a finalidade do altar na igreja e se tem fundamentação bíblica. E hoje nós vamos ter a participação de alguns lugares do Brasil, do Mato Grosso do Sul, do Amazonas, de Goiás, assim como nós estamos tendo todos os dias, né? E nós vamos tentar responder a primeira pergunta. Primeiro, eu quero trabalhar o significado dessa palavra. O que significa altar? Do latim altus, a gente já pode imaginar, né? Um lugar mais alto. E nas nossas igrejas, nós temos lá no presbitério, lá não, no centro do presbitério, aquela mesa linda. Cada igreja mostra ela de uma forma, com um significado diferente, com uma simbologia diferente. É o centro. E para que serve o altar? O lugar do sacrifício. Se nós formos pegar essa palavra e traduzi-la do hebraico, é um pouco pesada, porque significa lugar da matança. E a gente não gosta dessa palavra, né? Pois é. Mas quando nós estudamos o que ela significa na nossa vida, a gente vê que esse lugar da matança passa por uma transformação e se torna num lugar muito bonito. No Primeiro Testamento, como vocês que me acompanham já têm costume, eu não falo Antigo Testamento. É primeiro, porque a Bíblia nunca é antiga, ela é sempre atual. No Primeiro Testamento, o altar era erguido de pedra, muito simplesinho, mas era um lugar para oferecer aquilo de melhor que a pessoa tinha para Deus. O primeiro exemplo que nós temos, que a gente não sabe como foi construído, é Caim e Abel, um agricultor e um pastor. Um ofereceu sacrifícios daquilo de melhor que tinha, do seu produto da terra, e o outro ofereceu do seu rebanho. Para o povo na Bíblia, o altar, esse lugar de sacrifício, de uma forma cruenta, no sentido dos animais, era para agradar a Deus, ou como agradecimento pela sua primeira colheita, pelos frutos do seu trabalho, ou expiação dos pecados. O animal sofria, com certeza, né? Só que na cultura popular, não era no sentido de tortura, mas é de eu me desprender e oferecer para Deus em reparação dos meus pecados, de alguma coisa que eu fiz que desagradou. Quando nós olhamos no sentido da palavra, lugar da matança, e voltamos para Jesus, aí a gente entende. Com Jesus, esse altar de lugar da matança foi pela última vez expiação pelos nossos pecados. Então, na liturgia hoje, quando a gente vai para o altar, ali onde o padre celebra, e mais uma vez nós lembramos o sacrifício da paixão, morte, mas lembramos mais ainda a ressurreição de Jesus. Então, o altar, que tinha uma simbologia como sacrifício, continua hoje, só que numa memória mais bonita, porque a gente olha para Jesus e lembra do simbolismo da sua paixão, morte e ressurreição.
Quais os textos bíblicos de referência sobre o altar? Essa pergunta eu fiz questão de dividi-la em duas partes, porque pergunta para nós as referências bíblicas. Então, na sua casa, quando você tiver um tempinho, você pode pegar as anotações que está logo aqui abaixo e conferir nas suas Bíblias, porque não dá tempo de nós falarmos sobre todas elas, mas nós temos muitas, tanto no Primeiro Testamento quanto no Segundo, falando sobre esse lugar no altar, lugar de devoção, lugar de oração. O primeiro texto que eu quero só conferir aqui com vocês é que vocês lembram muito bem quando Deus manda o dilúvio, né? Vocês lembram que acaba com o planeta Terra e depois do período que eles passam, a primeira coisa que Noé vai fazer quando sair da arca é justamente construir um altar para agradecer a Deus. Aí a gente pode pensar, como que vai agradecer a Deus no meio de tanta coisa ruim que aconteceu antes da construção da arca, durante a construção da arca e depois da arca? As coisas ruins que acontecem na nossa vida também servem para a gente louvar e agradecer a Deus. E é nesse sentido que Noé constrói o altar, imola alguns sacrifícios para poder dizer: meu Deus, Criador do céu e da terra, obrigado por nos conservar a vida. Esse texto vocês podem pegar lá em Gênesis, capítulo 8, o versículo 20. E vocês vão ver que no altar que Noé agradece a Deus, Deus, mais uma vez, renova também a sua aliança com a humanidade. Então, só para nós lembrarmos, o altar, ele é a nossa oferta para Deus e é também um compromisso de Deus para com a humanidade, com a pessoa que permanece fiel ao projeto de Deus no Primeiro Testamento, fiel ao projeto de Jesus no Segundo Testamento. Lembrando que os dois são uma pessoa só, os dois são Deus. Como surgiu a devoção ao altar como lugar de sacrifício? Essa terceira pergunta, muito boa. Mas antes de entrar assim, para responder, eu só quero fazer uma distinção para nós entendermos as questões bíblicas, o tempo relatado e o tempo do relato. Porque uma coisa é quando a comunidade viveu a experiência, outra é quando foi escrito essa experiência. Então nós imaginamos o primeiro livro ser escrito Gênesis, o último Apocalipse. Isso não aconteceu dessa forma. A Bíblia foi feita de uma construção. Então, essa devoção, ela vai surgir no âmbito familiar, quando não existia ainda comunidades. Então, nós passamos por essa experiência em 3 momentos. O primeiro momento é quando Deus não tinha uma casa, então Deus era doméstico, era ali no ambiente familiar. A família constrói um altar de pedra pequeno, oferta o seu sacrifício em forma de agradecimento a Deus, e Deus renova com essa família a sua aliança. O segundo momento, a gente percebe ali no período do Êxodo, Deus vai ter uma tenda para morar. Então Deus deixa de ser aquele Deus familiar, doméstico, passa a pertencer a uma comunidade na tenda. E depois, com a construção do templo, Deus tem uma casa para morar. Mas o que eu gosto de lembrar, assim, para nós tomarmos consciência, é que Deus é doméstico. Essa devoção nasceu na família. E é esse sentido que nós precisamos cultivar em nós. Deus é doméstico, Deus é família. Ele está presente no meu altar, da minha devoção, na minha casa. O Primeiro Testamento oferece direção para uma adoração no altar neste tempo em que estamos vivendo? Essa última pergunta, obrigada a você que fez, ela é muito boa para nós refletirmos, porque no período que nós estamos vivendo dessa pandemia, a gente fica meio sem referência, meio deslocado, meio deprimido, vamos dizer assim. Então, que resposta, vamos dizer, que o Primeiro Testamento dá para nós como significação para esse momento que nós estamos vivendo?
Eu quero fazer memória do altar que nós já vimos, o altar que nasceu no âmbito familiar no Primeiro Testamento. Então, a Bíblia, como estudo bíblico, como vivência da nossa fé, ela funciona como uma espiral. Então, ela não está acabada, ela não começou lá no Gênesis e terminou no Apocalipse. Ela continua nos dias de hoje como uma espiral. Então, ela vai repetindo a história. E nós estamos agora vivendo o momento lá das primeiras famílias que começa essa devoção de acreditar nesse Deus único e verdadeiro. Então, a família lá, que no seu ambiente constrói aquele altar simples de pedra para se oferecer como sacrifício a esse Deus, e Deus renova a sua aliança, hoje nós estamos revivendo essa experiência. Nós estamos acostumados que a gente precisa, para oferecer a Deus um sacrifício, ir à igreja. E nesse período de quarentena nós estamos reaprendendo que a verdadeira igreja é na minha casa. O verdadeiro altar é na minha casa. Por quê? Porque Deus se faz presente na nossa família. A igreja é consequência daquilo que eu vivo na minha família. Então, o meu altar doméstico, ele tem que me levar para o altar da igreja, mesmo não estando indo na igreja, porque agora nós estamos vivendo um pouquinho aquilo que o Papa Francisco pediu, a igreja em saída. Não estamos saindo na casa como visita, mas como igreja nós estamos conseguindo chegar na sua casa. Então nós precisamos ter muito claro isso. Aquela experiência que Abraão viveu, que Adão e Eva, Caim e Abel, que Noé viveu, que a comunidade do Êxodo viveu, a comunidade do exílio viveu, do pós-exílio viveu, é isso que nós estamos vivendo hoje. Estamos sem uma igreja física para poder ir, mas nós estamos na igreja doméstica, é onde acontece a vida, é onde acontece a harmonia, é onde acontece o amor. Podemos estar vivendo uma experiência negativa em algumas famílias, dessa falta de Deus na nossa família. Então esse é o momento agora de nós olharmos para os primeiros e seguirmos o seu exemplo. Então o Primeiro Testamento é a base dessa adoração do altar, que começa na nossa família. Também na história de Nossa Senhora de Guadalupe, encontramos os traços do bonito e importante gesto da construção de um altar, igreja, para ser um lugar de encontro com Deus. Nossa Senhora de Guadalupe é o nome que Maria recebeu por sua aparição no México em 1531. Ela apareceu a um indígena convertido, Juan Diego, pedindo que construíssem sobre aquele local uma igreja para que adorassem seu filho Jesus. O índio logo procurou o bispo da região, que não acreditou em Juan e pediu-lhe um sinal que lhe provasse a história. Na terceira aparição, Maria pediu que ele colhesse algumas flores em um lugar onde elas não nascem naquele período, as guardasse no próprio manto e as levasse ao bispo. Em 12 de dezembro de 1531, quando Juan desenrolou o manto diante dele trazendo as rosas que colhera, uma imagem de Maria estava perfeitamente estampada, convertendo o bispo em lágrimas. Com a pele morena, trajando cores e vestes dos povos indígenas, Nossa Senhora de Guadalupe, a Guadalupita, conquistou o coração de numerosos fiéis em toda a América, e realizando muitos milagres. A imagem estampada com a tintura das flores se conserva misteriosamente há quase 500 anos e sobreviveu a um acidente com ácidos corrosivos em 1971. Nos olhos de Nossa Senhora está refletida milagrosamente a cena do bispo ao ver a sua imagem pela primeira vez. Em 1945, o Papa Pio XII a consagrou padroeira do México e de toda a América Latina, e Juan Diego foi canonizado em 2002 por João Paulo II. A Basílica de Guadalupe é o segundo santuário católico mais visitado do mundo, recebendo 20 milhões de fiéis a cada ano.
Maria, intercessora dos mais pobres e vulneráveis, se identifica com todos os povos, sempre apontando para seu Filho Jesus Cristo, sinal de comunhão e de paz. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Virgem tão... Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, vos louvamos e agradecemos pela vossa obra de amor, realizada na criação e na redenção. Vos bendizemos, pois a vossa presença se faz real no meio da humanidade, no cuidado amoroso e misericordioso para com teu povo em todas as etapas do nosso peregrinar. No altar que preparastes para nós, dando como alimento o próprio Cristo Filho, nos imergimos na verdadeira fonte de água viva, e no altar da nossa vida e de nossas casas, deixamos que a vossa graça nos absolva e transforme nossos corações, para que o mundo seja uma oferenda agradável a vós e todos possam viver como irmãos na paz, na justiça e na solidariedade. Amém. Continue participando conosco da série Imagens da Nossa Fé, através das nossas redes sociais. Nos encontramos todas as terças e quintas-feiras de junho, às 20 horas. Poste seu comentário, nos envie suas dúvidas e contribuições, usando a hashtag Imagens da Nossa Fé. O Carmelo e você sempre conectados. Participe!